Se você está procurando livros para crianças de 3 aninhos, você chegou ao lugar certo! Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui eu te ajudo a ler mais e melhor com o seu filho. Aqui eu ajudo você a fazer com que o seu filho goste dos livros e fazer com que os momentos de leitura sejam cada vez mais especiais na sua casa e sejam momentos de criar memórias, momentos de criar vínculo e afeto entre você e a sua criança. Se você está chegando aqui agora, já quero te convidar a se inscrever no canal, porque este vídeo aqui especificamente faz parte de uma playlist onde eu tenho feito vídeos explicando e apresentando livros que são perfeitos para cada idade das crianças. Mas eu também tenho umas outras coisas para explicar para vocês. A idade especificamente não é assim o fator mais importante, mais definitivo, né, para definir se um livro vai ser legal para uma criança, se vai ser adequado para uma criança ou não. Para saber quais são os livros mais adequados, eu uso uma outra abordagem, uma outra classificação, que é a classificação das fases leitoras das crianças. Existem várias fases leitoras e aqui nessa playlist eu estou contemplando 4 delas. A primeira, dos bebês leitores, onde estão os vídeos das crianças, dos livros para as crianças de 1 e 2 anos. A segunda fase é essa aqui, dos pré-leitores, onde você vai encontrar os livros para as crianças de 3 ou 4 anos. A terceira fase, depois, vai ser dos leitores iniciantes e a quarta fase dos leitores autônomos. Essa abordagem não fui eu que inventei, essa é a abordagem que é usada na ciência, na teoria sobre leitura para crianças e é também a abordagem que a maior parte dos clubes de assinatura utiliza. E eu explico exatamente como ela funciona, quais são as características das crianças em cada uma dessas fases, quais são as características dos livros que a gente vai procurar para as crianças em cada uma dessas fases e como a gente vai conduzir a leitura, como a gente vai mediar a leitura para desenvolver toda a potencialidade das crianças através dessa atividade lá no Leitura em Família, que é o meu curso completo. Todas as informações sobre Leitura em Família vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar e acessar e lá assim, ó, é um espaço que tá cheio de conteúdo que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer com que o seu filho se torne um leitor de verdade. Agora, vamos aos livros. Vou apresentar para você hoje nesse vídeo 5 livros que são perfeitos para as crianças de 3 aninhos. O primeiro deles é um clássico, Boa Noite, Lua, da Margaret Wise Brown. Esse é um livro super antigo, um livro super legal, que tem uma ilustração toda vintage, assim, toda cheia de cores, de contrastes, né, de cores vibrantes, e é uma história fofa, uma história que brinca com a hora de dormir. Essa história ela é muito legal para ler com as crianças nessa fase, porque as crianças de 3 anos, né, que estão ali nessa fase de pré-leitores, que ainda precisam muito que a gente leia para elas. Os pré-leitores são as crianças que precisam que um adulto leia para elas. Um adulto, né? Ou alguém que saiba ler, alguém que já esteja alfabetizado, leia com elas. E nessa fase é muito legal que a gente leia histórias que permitam que as crianças participem. Histórias que sejam fáceis de decorar, histórias que tenham momentos em que vão deixar um buraco assim para completar a frase, sabe? Que tenha talvez uma estrutura rimada, que tenha uma repetição, que sejam um pouco previsíveis. E esse é o caso desse livro aqui. Ele começa falando assim: num quarto grande e verde havia um telefone, um balão vermelho e um quadro. Ele vai descrevendo a imagem de uma vaca pulando por cima da lua e outro com 3 ursos sentados em cadeiras. Escreveu tudo. E aí ele segue descrevendo todo o quarto, tudo que vai tendo no quarto, e aí ele começa a dar boa noite para o quarto. Ele diz: boa noite, quarto. Boa noite, lua. Boa noite, vaca pulando por cima da lua. Boa noite, luz. Boa noite, balão vermelho. E vai dando boa noite para tudo. É um livro que dá ideia para a gente brincar com as crianças enquanto vai lendo. A gente pode ir apontando e falando, né, deixando espaço para que a criança dê boa noite, para que ela fale também, para que ela seja ativa durante esse momento. Ou a gente pode ler e pedir para ela encontrar ali quem é, para quem que a gente está dando boa noite. E depois a gente pode extrapolar essa leitura e começar a dar boa noite para quem realmente está no quarto, para os objetos, para os bichinhos de pelúcia, para os brinquedos, para tudo que está no campo de visão de vocês. É uma história muito gostosa e que com certeza cria muitas memórias. Outro livro que é cheio de informação para a gente prestar atenção é este aqui, Minha Casa, Sua Casa, da Marianne Denbuch.
Esse é um livro muito legal, muito fofo, que mostra uma casa, na verdade mostra um prédio, assim, com esse corte, onde a gente consegue enxergar todas as casas, todos os apartamentos, e ele vai descrevendo o que está acontecendo, principalmente na casa do coelhinho, que é esse aqui, que mora aqui embaixo. O coelhinho tá de aniversário, e aí é um dia super agitado, várias coisas vão acontecendo. E esse é um livro muito legal porque a ilustração dele é muito rica. O texto fala de algumas coisas, mas quando a gente para observar a ilustração, a gente vê que tem muito mais informação, tem muito mais história acontecendo. E quando as crianças ainda não sabem ler, é muito legal que a gente use esse tipo de livro para justamente que elas possam contar a história, perceber outras histórias. E esses livros são muito legais de ler com as crianças que ainda não estão alfabetizadas, porque elas têm muito mais atenção a esses detalhes. Quando a gente se alfabetiza, a gente acaba prestando muito mais atenção nas letras, e as letras é que ditam o nosso ritmo de leitura. Então é muito legal aproveitar enquanto as crianças ainda não estão com esse vício, né, para explorar toda a ilustração, toda a riqueza que a ilustração traz. Todas as informações sobre os livros e os links para compra deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma dica, sempre olhe as descrições dos vídeos que tem aqui no meu canal, porque ali sempre tem uma informação que pode ser muito útil para você. E sobre os links dos livros, eu sempre disponibilizo os links de compras na Amazon, porque eu sou afiliada da Amazon. E quando você faz a sua compra utilizando um desses links, quando você tá lá, né, com seu carrinho vazio, você lembra de vir aqui, clicar no link desse e começar a fazer a sua compra a partir dele, toda a sua compra vai gerar uma comissão que vai ajudar o meu trabalho. Você não paga nada mais por isso e contribui com esse trabalho que eu faço aqui de divulgação da leitura. Você contribui para que mais crianças possam ter acesso a livros de qualidade através desse trabalho, e eu fico muito feliz. Então, sempre que você for comprar livros, lembre-se de mim, procure o link meu da Amazon e faça a compra por ali. Próximo livro, Quem Soltou o Pum, da Blandina Franco e do José Carlos Lolo. Esse livro aqui, ele é super engraçado, ele tem uma ideia muito legal e que deixa a história super divertida. Pum, na verdade, aqui nessa história, bom, vou dar spoiler, né, pra você conhecer e daí depois você vê o seu filho dando risada. Pum é o nome do cachorro. E aí a história toda é de uma criança falando do seu cachorro, que se chama Pum. Então é cheio de trocadilhos, cheio de duplos sentidos, uma história que acaba ficando muito engraçada mesmo. Esse livro aqui, ele tem uma coleção, são vários títulos e todos têm essa mesma ideia. Então você não precisa, assim, ter vários desses livros, porque eles vão ser bem repetitivos. Se você tem poucos livros em casa, é muito mais interessante que você tenha livros variados, livros diferentes, de tipos diferentes, com abordagens diferentes. Eu ensino bastante sobre isso, sobre como montar uma biblioteca balanceada lá no Leitura em Família. Mas ter um exemplar do Pum com certeza vai garantir muitas risadas para os momentos de leitura de vocês. Carona, de Guilherme Karsten. Esse livro aqui também é brasileiro, o livro anterior era brasileiro também, e ele recebeu o prêmio Jabuti há uns 2 anos atrás. E essa aqui é uma história cumulativa. Ela começa com um surfista que queria ir para a praia, e aí ele começou, né, arrumou seu carro, saiu, e aí no meio do caminho, logo alguém pediu uma carona. Aí sempre conta a história desse outro personagem, o que aconteceu com ele, porque ele precisava de uma carona. Aí tá, ele começa a dar carona, mas aí já aparece outro personagem pedindo carona. E assim vai indo. Essa é uma história cumulativa, né? Já deu pra entender a história, já deu pra entender a ideia da história, né? Vai sempre enchendo o carro vai enchendo, até que depois temos um problema, porque o carro está cheio demais, mas de um jeito com mais informações do que outros livros, como os da Suzane Strasser, que também tem essa estrutura. Eu falei sobre os livros da Suzane Strasser no vídeo anterior dessa playlist, que é dos livros para as crianças de 2 anos, e esse aqui ele traz uma estrutura muito parecida, mas ele traz muito mais informação, ele tem muito mais texto, ele é diferente. Sabe? Ele é como se fosse um pouquinho mais avançado. E por último, mas nem um pouco menos importante, este aqui, que é o mais querido das crianças de 3 aninhos. Vai Embora, Grande Monstro Verde, do Ed Emberley. Esse é um livro maravilhoso para essa fase, porque essa é uma fase que as crianças, elas estão com a memória assim, ó, super aguçada, né? Elas memorizam as coisas muito rápido, elas já falam bastante. Então essa é uma história que ela é
fácil, ela é uma história que vai se construindo conforme as páginas vão passando e ela é muito boa das crianças memorizarem e rapidinho elas estão lendo, estão contando a história sozinha. Esse é um livro que não pode faltar na biblioteca de uma criança dessa idade. Lembrando que todos os links para os livros que eu apresentei aqui estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham muitas leituras muito gostosas por aí. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!